Ter ações baratinhas em carteira pode ser muito útil para o investidor, pois ele pode comprá-las em grande quantidade e, principalmente para um pequeno investidor, ele pode reaportar os pequenos dividendos que ele recebe no começo. Nessa ideia eu trago para vocês então 5 empresas baratinhas que custam menos de R$ 10. São empresas que estão em setores extremamente perenes e que já pagam ou devem vir a pagar dividendos logo. Então, antes da gente começar, só quero relembrar que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Como vocês já viram aí na tela, a primeira empresa que eu vou trazer para vocês hoje é a Klabin. Então a Klabin, no seu ticker Klabin 4, está cotada a R$ 3,96, teve uma pequena desvalorização de 9% nos últimos 12 meses, está com um preço sobre o lucro de 4,75, um PVP de 2,33 e distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield equivalente a 7,74%, o que é um dividend yield bem legal já, está acima daqueles 6% que normalmente o investidor busca. A Klabin é uma empresa que atua na produção de celulose e também na produção de papéis para embalagens sustentáveis e papelão ondulado, e ela atua em todos os setores da produção, desde o plantio das árvores, onde ela tem mais de 719 mil hectares de área plantada, até a produção da celulose branqueada ou celulose integrada, a produção das fibras, e então a produção do papel cartão, containerboard, embalagens de caixa de papelão, sacos industriais, entre outros. Sua produção e suas unidades fabris estão distribuídas no Brasil e na Argentina, então ela tem as suas unidades aqui em 10 estados do Brasil e uma na Argentina. E ela é a empresa líder no mercado doméstico, produzindo craftliner, papel cartão, sacos industriais, caixas de papelão e tendo boa parte aqui do market share no Brasil. A sua produção se destina principalmente ao setor de alimentos, com 67% de participação, e posteriormente nós temos então os setores de bem de consumo com 13%, o setor de construção com 8% e outros demais setores com 12% de participação nas vendas da empresa. E ela teve aqui como os destaques no fechamento do ano de 2022 um pequeno aumento no seu volume de vendas e também o seu reajuste de preços, o que ajudou a elevar bastante o seu EBITDA, e a empresa conseguiu atingir então um EBITDA recorde de 7,8 bilhões de reais. Dessa forma, ela conseguiu então aumentar o seu EBITDA em relação a 2021 em 13% e também aumentar a sua receita líquida em 22%. Detalhe interessante aqui também para a participação do mercado externo na receita da empresa, que representa aqui então 41% da receita dela, enquanto os outros 59% são relativos ao mercado interno do Brasil. Ela também vem reduzindo a sua alavancagem em relação a 2021, então a empresa fechou aqui com uma alavancagem menor do que ela tinha no ano anterior, distribuiu praticamente 1,6 bilhões em dividendos e está vindo com um bom avanço nas suas obras do projeto Puma 2, que está 82% concluído. Então, pessoal, quando a Klabin conseguir aqui encerrar o projeto Puma 2, ela deve reduzir a sua alavancagem e as suas dívidas e focar principalmente na sua lucratividade e distribuição de dividendos. Ou seja, a empresa que hoje está pagando cerca de 7% de dividend yield, ela deve conseguir aumentar bastante os seus proventos nos próximos tempos. Só para a gente dar uma palhinha aqui então no projeto Puma 2, ele vem com o objetivo de produção aqui do craftliner branqueado, que vai fazer um maior aproveitamento da produção de celulose branqueada, aumentando então a eficiência da empresa, reduzindo seus custos e aumentando a sua produtividade. Para o futuro da Klabin, pessoal, após a conclusão do projeto Puma 2, a empresa deve encerrar suas dívidas e conseguir distribuir bastante proventos. E além disso, boa parte da celulose que a empresa vende no mercado global vai ser reaproveitada na produção de mais papel. Então a empresa vai conseguir reduzir a sua exposição à celulose e ficar ainda mais exposta à questão aqui do papel e do papelão ondulado, o que vai fazer com que a empresa sofra menos com a variação da celulose e consiga lucrar ainda mais de uma forma mais sustentável. Ponto interessante aqui para a Klabin com o aumento constante da sua receita líquida, e provavelmente ela deve ter também um aumento do seu lucro líquido nos próximos anos. Além disso, a questão aqui do gráfico de lucro por cotação, nós podemos ver que a parte do lucro está então descolada um pouco com a cotação da empresa. Então, no meu entender, não é uma recomendação, mas já é uma boa oportunidade de poder entrar aí e fazer alguns aportes na empresa. Às vezes ela varia aqui, sai um pouco dos R$ 4 e cai um pouco para os 3,80 ou um pouco mais. Então é interessante talvez para o investidor ficar de olho nesses preços também. A próxima ação que eu vou mostrar para vocês é da Companhia Paranaense de Energia, ou a tão conhecida Copel. Então ela está aqui com uma cotação de R$ 6,94, teve uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses. Está com um PL de 21,62%, mas isso aqui é devido a algumas situações não recorrentes que aconteceram que eu vou mostrar para vocês já já. Um PVP de 0,91 e distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield de 12,76%. Então um bom dividendo aqui nos últimos 12 meses. Então a questão de algumas provisões que a empresa fez aqui para alguns problemas em relação à tributação de PIS e COFINS
fizeram com que ela tivesse aqui uma redução no seu lucro líquido no final das contas, e isso acabou afetando o PL da empresa aqui no ano de 2022. Mas reparem o seguinte, pessoal, a média aqui da Copel no seu preço sobre lucro, ela vem aqui em 8,24. Ou seja, somente esse problema não recorrente acabou afetando aqui o indicador de PL da empresa, mas ainda assim ela se mantém bem sólida aqui para o ano de 2023 e deve vir bem. Vamos dar uma olhada aqui agora na estrutura da empresa. Então ela é uma empresa que atua nos setores de distribuição, transmissão e também geração de energia, fazendo também venda dessa energia para o mercado livre. Pontos fortes aqui para a empresa é que ela tem uma grande capacidade de geração, sendo uma das maiores geradoras do país, e também a empresa atende aí na distribuição mais de 5 milhões de clientes, sendo uma das gigantes do estado do Paraná. E reparem também como a empresa é diversificada em vários outros estados do país nos seus setores de geração e de transmissão. A empresa também vem com vários projetos de expansão e novos investimentos, buscando então aumentar os seus investimentos na sua rede de distribuição, investimentos em geração de energia eólica e solar e também próximas oportunidades nos leilões de transmissão. Ou seja, qual é um dos grandes pontos positivos da Copel, pessoal? A empresa tem se mostrado cada vez mais uma empresa que tem uma mentalidade de empresa privada, mesmo sendo uma estatal. Além disso, o governo do Paraná já tem a ideia de privatizar a empresa, então agora no ano de 2023 já deve surgir essa proposta de privatização e deve começar a tramitar. Ou seja, pessoal, a empresa já tem uma excelente mentalidade, já tem excelentes ativos e com a sua privatização ela pode subir ainda mais. Por isso a Copel é uma excelente empresa para se ficar de olho e é por isso que eu coloquei ela aqui nesse vídeo. Como eu disse, a empresa teve aqueles problemas que afetaram a sua geração de lucro líquido, mas ainda assim, pessoal, a empresa apresenta aqui uma capacidade de geração de caixa aumentando e também um EBITDA aumentando, ou seja, são pontos muito importantes e a gente não deve levar em conta só esses problemas de 2022 antes de pensar em investir na empresa. Além disso, a empresa ainda está bem confortável em relação ao seu endividamento, ou seja, a sua dívida líquida ajustada pelo seu EBITDA ajustado, que está hoje em 1,9, então a empresa está bem tranquila nesse sentido e deve vir mesmo com os investimentos sem aumentar tanto o seu endividamento e alavancagem, podendo ser capaz ainda de distribuir bons dividendos. E se nós formos olhar aqui o histórico de receita líquida e do lucro líquido da empresa, a gente vê como ela vem crescendo aqui na sua capacidade de geração de lucro. Então teve esse problema aqui de 2022, mas se a gente desconsiderar ele, a empresa vem numa boa subida e a gente pode ficar de olho nela porque ela pode apresentar excelentes resultados daqui para frente. Passando agora para a Itaúsa, ela está com uma cotação próxima dos R$ 8,00, teve uma pequena valorização nos últimos 12 meses, está com um PL de 5,36, um preço sobre valor patrimonial de 1,09 e distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield próximo aqui de 6,31%. A Itaúsa é uma holding, ou seja, é uma empresa que investe em outras empresas. E o carro-chefe aqui dela é o Banco Itaú. Então a Itaúsa aqui é praticamente dona do Banco Itaú, porque ela tem uma gigantesca participação aqui. E além do Itaú, que é o carro-chefe aqui da empresa, representa quase 80% do capital investido dela, nós temos outras empresas muito interessantes, como a XP na parte financeira, a Alpargatas na parte de bens de consumo, a Dexco na parte de materiais para construção civil e celulose, a CCR na parte de infraestrutura e mobilidade, a EGE na parte de saneamento, a Copa Energia aqui na parte de energia e a NTS também na parte de infraestrutura. Tirando o Itaú, que é e deve se manter uma parte fixa aqui da empresa, a Itaúsa então investe em outras empresas buscando rentabilizar e também ganhar dividendos com isso. Então, um grande case de sucesso aqui é a própria XP, que a Itaúsa comprou com muito desconto no passado e conseguiu rentabilizar muito em cima da XP. Todos esses investimentos da empresa vêm dando frutos. Então, a Itaúsa não lançou ainda os seus resultados de fechamento do ano de 2022, mas comparando os primeiros 9 meses de 2022 frente ao ano de 2021, a gente pode ver que a empresa já conseguiu aumentar aqui o seu lucro líquido recorrente em 31%, o seu ROI recorrente em 2,9 pontos percentuais e também o seu patrimônio líquido em 13%. Além desses indicadores, pela Itaúsa ser uma holding, ou seja, é uma empresa que investe em outras empresas, ela tem o chamado desconto de holding, ou seja, é um desconto que o mercado dá para essas empresas justamente pelos custos de operação que ela tem nos seus investimentos, nos seus custos de pessoal e tudo mais. E é justamente esse desconto de holding que muitas vezes permite ao investidor comprar boas empresas indiretamente e comprar elas com desconto. Então, normalmente o pessoal olha como um desconto de holding padrão para pagar um valor justo nas empresas que essa holding investe, como 15%, e a Itaúsa se mostra aqui com um desconto de holding maior ainda do que 15%. Então, a empresa vem aqui tendo um desconto muito bom em relação às empresas que ela investe, nesse último reporte de 26,3%. Ou seja, muitas vezes investir em uma holding acaba sendo uma forma de investir em boas empresas com um desconto bem interessante.
Ponto importante aqui, pessoal, é que a Itaúsa já foi tida como uma boa empresa distribuidora de dividendos, mas ela vem apanhando aqui um pouco do mercado, pois ela entrou num ciclo de investimentos. Ou seja, ela parou de pagar tão bons dividendos para começar a investir e aumentar as empresas do seu portfólio, buscando uma rentabilização futura. Não só isso, mas pelo caso da Americanas, que fez com que o Itaú apanhasse um pouco nas suas cotações, a empresa acaba apanhando também. Então, por esses motivos, a cotação aqui da Itaúsa está bem descontada. E se nós formos olhar aqui, a receita líquida pelo lucro líquido da empresa vem aumentando no longo prazo. Então, o que eu penso sobre a Itaúsa, pessoal? E não é uma recomendação, mas pela empresa estar num ciclo de investimentos, ela está apanhando bastante, e na minha opinião, essa seria uma hora interessante para avaliar uma compra na empresa, pois no futuro, quando ela sair desse ciclo e voltar a pagar bons dividendos, a empresa vai ter uma boa subida na sua cotação, ou seja, ela vai acabar ficando cara. A próxima empresa dessa lista, então, a Caixa Seguridade, está com uma cotação de R$ 8,50, teve uma pequena valorização de cerca de 11% nos últimos 12 meses, está com um PL de 8,64 e um PVP de 2,34, além de ter distribuído um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,63%. Informações importantes aqui sobre a Caixa Seguridade, pessoal. É bem normal que as seguradoras atuem com um PL e um PVP um pouco mais esticado, então nesse sentido, essas métricas aqui da empresa estão bastante normais, estão até descontadas na verdade. Na minha opinião aqui a empresa tá barata e eu vou mostrar para vocês o porquê daqui a pouco. E ela ainda anunciou no seu último resultado, divulgado aí no início do mês de março, um novo dividendo que ela vai distribuir de cerca de 6% de dividend yield em relação ao preço de cotação, então a empresa vem se mostrando aí uma excelente pagadora de dividendos. Destaques importantes aqui, pessoal. A Caixa Seguridade fez o seu IPO no ano de 2021, então a empresa abriu aí a sua oferta de IPO com um preço um pouco esticado e por isso ela veio apanhando na sua cotação, que na época estava em cerca de R$ 12, hoje está em 8,50. E além disso, a empresa vem mostrando aí excelentes subidas nos seus resultados e por isso a cotação dela pode acompanhar e subir junto nos próximos tempos. Outro ponto importante é que a Caixa é uma empresa líder na parte habitacional. Então, geralmente, quando as pessoas vão financiar um imóvel ou coisa assim, é justamente pela Caixa que elas fazem. E justamente por isso a empresa tem uma excelente base de clientes e hoje ela já é a empresa líder na parte de seguros habitacionais e residenciais. Além desses seguros, ela também tem um bom market share na parte de seguros de prestamista e de vida. E na sua parte de serviços de acumulação de patrimônio, ela, na parte de previdência, é a segunda empresa líder no país, com quase 22% de market share, tendo também serviços de capitalização e de consórcio. Dessa forma, a estrutura da Caixa é composta por várias empresas parceiras aqui na sua prestação de serviços, com quem ela tem parceria ainda até o ano de 2040. Então isso daqui é excelente e garante uma alta previsibilidade na prestação de serviços da empresa. E, além disso, a empresa tem também aqui serviços de corretagem, então ela consegue rentabilizar em vários pontos diferentes, o que é muito importante e é bem interessante em relação à empresa. Com tudo isso, no fechamento do resultado de 2022, a empresa mostrou um crescimento em todas as suas áreas, o que mostra que ela tem bastante potencial e pode inclusive vir para bater de frente com a BB Seguridade. Detalhe aqui principalmente para o crescimento do lucro líquido contábil da empresa, que em relação a 2021 cresceu mais de 55%, e também pelo seu aumento de ROI, em que a empresa vem aumentando aqui bastante nesse indicador e vem se mostrando uma empresa com uma excelente média de crescimento. Como eu disse para vocês, pessoal, a Caixa chegou a ser cotada aqui próxima dos R$ 12 e ela teve então uma queda. Agora ela está bem estável aqui nos R$ 8,50 e na minha opinião ela está um ponto muito interessante para a entrada e deve vir num bom crescimento nos próximos anos. Não é uma recomendação, mas eu estou montando posição na empresa. E passando agora para a última empresa do vídeo, a AES Brasil Energia. E ela está aqui com uma cotação de R$ 10,16, mas ela deu uma subidinha nos últimos dias. É bem comum a gente encontrar ela abaixo dos R$ 10. Ela teve aqui uma pequena desvalorização de 7,5% nos últimos 12 meses e está aqui com um PL de 40,63. Esse PL aqui, pessoal, eu já vou explicar para vocês, mas consiste basicamente na questão da empresa estar passando por um ciclo de investimentos. Ela está aqui também com um PVP de 1,39 e distribuiu nos últimos 12 meses um dividend yield de 1%. A AES Brasil é controlada por uma multinacional chamada AES Corp, que tem ativos em vários países ao redor do mundo, e os seus ativos totais totalizam 33 bilhões de dólares. A empresa era conhecida antes como AES Tietê, até que ela passou por uma transformação no seu nome e passou a ser AES Brasil, e ela tinha um excelente histórico de pagamento de dividendos. A empresa atua no setor de geração de energia e tinha o seu portfólio principalmente voltado para a geração hídrica. Justamente por esse motivo, a empresa apanhou bastante nas crises hídricas que nós tivemos no Brasil nos últimos anos e por isso ela acabou tendo bastante prejuízo. Então a empresa vem trabalhando aqui na sua diversificação da sua matriz de geração
E ela vem então já somente hoje com 51% da sua geração sendo hídrica, tendo outros 43% de geração eólica e 6% de geração solar. Como destaques do ano de 2022, nós podemos trazer aqui a entrada de novos ativos em operação, a construção de mais 1 gigawatt aqui de operação dos seus ativos de geração eólica e também mais 305 megawatts no seu pipeline em construção. Então a empresa totaliza aqui 850 milhões de reais de EBITDA adicional já contratado para os próximos anos, assim que ela concluir a construção dos seus ativos de geração. Uma parte muito importante e um destaque para a empresa é o seu nível de contratação de geração de energia, ou seja, todos os projetos que a empresa está construindo hoje já estão contratados para os próximos anos, e além disso ela tem boa parte da sua geração já contratada até os anos de 2025. Reparem o seguinte, pessoal, como eu disse para vocês, a AES está aí num ciclo de investimentos e do ano de 2021 para 2022 ela aumentou a sua capacidade de geração de caixa, ou seja, a sua capacidade de EBITDA consolidado em 37%, ou seja, a empresa vem num crescimento brutal no seu EBITDA. Além disso, a parte de 2021, onde ela tinha dado um pequeno prejuízo, a empresa já reverteu e já conseguiu dar um lucro aqui de 320 milhões. Devido aos investimentos da empresa, a sua alavancagem se encontra um pouquinho esticada, mas após a conclusão das suas obras de geração, como elas já estão contratadas, essa receita já deve entrar direto para o caixa da empresa e ajudar ela a reduzir essa alavancagem. Detalhe também para o ano de 2023, que não vai ser um ano tão grande assim em relação à amortização de suas dívidas, então após esse ano a empresa deve se encontrar bastante confortável para os próximos anos, para poder distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Os planos de expansão aqui da empresa vêm trazendo uma grande diluição da sua matriz de geração hídrica para os próximos anos, e com isso a empresa vai conseguir se manter muito mais segura conforme a variação das questões hídricas do Brasil aconteça. Nós podemos ver esse planejamento num fato relevante que a empresa divulgou. Então, para o ano de 2023, pessoal, eles têm um total de investimentos aqui de 2,5 bilhões de reais. Mas para os próximos anos, a empresa está com investimentos bem mais modestos, e com isso ela vai se encontrar numa situação muito mais confortável para poder distribuir bons dividendos. Detalhe que esses investimentos devem posicionar a empresa como uma das 3 maiores geradoras do país, ou seja, a empresa está vindo muito forte para o mercado brasileiro. Então, por esses motivos do ciclo de investimento e da crise hídrica que eu citei antes, pessoal, a AES Brasil aqui sofreu bastante na sua cotação e está bastante descontada ao meu ver. E fechando esses investimentos, quando a empresa começar a dar lucro e voltar a distribuir seus dividendos, pessoal, eu vejo a cotação dela subindo bastante. Então não é uma recomendação, mas eu também estou bastante de olho aí na AES Brasil. Bom, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso, então. Essas foram as 5 empresas baratinhas aí da bolsa, e nós podemos inclusive montar uma carteira com essas 5 empresas, e essa carteira custaria menos de 50 reais, então é bem interessante aí para um investidor pequeno ficar de olho nesse tipo de empresa também, certo, gente? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham dessas empresas, se vocês já têm elas no seu portfólio, e também se vocês têm alguma empresa baratinha aí que vocês costumam aportar nela. Tá, pessoal? Então, muito obrigado por acompanharem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, já deixem o seu curtir no vídeo e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.